Pessoal, boa noite. Esse vídeo vai ser sobre força magnética em partículas, ok? Primeiro ponto que a gente tem que lembrar. Geralmente, quando a gente estuda vetores, a gente estuda nos eixos X e Y. No plano X e Y, ok? O vetor pode estar ou no eixo X, como o vetor V1, pode estar ou no eixo Y, como o vetor 2, pode estar no plano XY, como o vetor V3. Não é isso? O que acontece? Além desses dois eixos, a gente tem também o eixo Z. Onde é que está o eixo Z? O eixo Z, ele está perpendicular a esses dois eixos. Aqui é o X, aqui é o Y, aqui é o eixo Z. 90 graus, 90 graus, e aqui também é 90 graus, ok? Se a gente olhar bem para cá, é como se o eixo Z estivesse entrando no papel. Aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y e o eixo Z está entrando no papel, ok? Tudo bem. Dessa forma, o que a gente pode ter? A gente pode ter... Vou fazer mais um desenho aqui, ó. Y e o Z está aqui. A gente pode ter vetor no eixo Y, ou no eixo X, no eixo Y, pode ter também no eixo Z, mas além desse a gente pode ter onde mais? Pode ter no plano XY, é o V3 aqui, pode ter no plano XZ, só está atuando no X e no Z, pode ter no plano XY, no plano ZY e pode ter no espaço, ok? No espaço a gente decompõe esse vetor nas três dimensões. Legal. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente vai se deparar com o vetor atuando apenas no eixo Z. E aí, qual é a notação que a gente usa? Se o vetor está entrando no quadro, ou perdão, se o vetor está entrando no papel, a gente usa isso aqui, ó. Ok? Uma cruzinha. Eu gosto de pensar que é porque é um cemitério. Entra dentro do papel, entra na terra, ok? Já se está saindo do papel, a gente usa um círculo com a bolinha no meio. Tá legal? Vetor V1, vetor V2. Tudo bem? Não tem nada a ver com isso, é só um exemplo. Só para vocês entenderem isso. Ok? Então vamos ao que interessa. Forças magnéticas em partículas. Para começo de conversa, é o seguinte. O campo magnético é sempre B, ok? A unidade do campo magnético é o Tesla. E qual é a força do campo magnético? Q é a carga, V é a velocidade que essa partícula está se movendo, e B é o campo magnético, ok? O que acontece? Dessa forma, o V e o B têm que estar sempre perpendiculares, ok? Caso eles não estejam perpendiculares, professor, o que acontece? Vamos dar primeiro o caso deles perpendiculares, ok? Eu tenho uma carguinha aqui positiva, carga Q, está se movimentando com a velocidade V. E vocês têm um campo aqui, ó, um campo magnético B. Qual é o sentido da minha força? Tá fácil, né? Se eu disser que velocidade é 2, que a carga é 10 a menos 6 coulombs e que o campo magnético é 0,5 Tesla, eu calculo rapidinho, né? Força é igual a 10 a menos 6, velocidade é 2, campo magnético é 0,5. Então, minha força vai ser igual a 10 a menos 6
1 vezes 10 a menos 6 newton, né? Moleza. Mas onde é que está essa força? Onde é que ela está atuando? Bom, a gente vai utilizar a regra da mão direita espalmada. Vocês vão pegar a mão direita de vocês, tudo bem? O polegar sempre vai ser o vetor velocidade. Então o vetor velocidade está apontando para cá. Pronto, está apontando para cá. O campo magnético sempre são a ponta dos 4 dedos. Tá aqui, tá apontando para lá, né? Então tá certo. É uma carga positiva? É uma carga positiva. Então a gente vai olhar só para a palma da mão. Empurra. Empurrou para cima, não foi? Então significa que a nossa força está para cima, saindo do papel. Posso fazer assim, ó. Força magnética está saindo do papel, ok? Se for uma carga negativa, professor, se for uma carga negativa, não tem o menor problema. Uma carga negativa, campo magnético B, velocidade aqui. Ó, o B tá aqui, né? Campo magnético são os 4 dedos, velocidade é o polegar. Como ela é negativa, não está mais espalmada para cima. Eu vou espalmar com a parte de trás da minha mão. Tá entrando no papel então, ok? Deu para entender isso aí? Quando é positiva, quem empurra é esse cara, ó. Empurrou para cima. Quando está negativa, quem empurra é a parte de trás. Então, a minha força está entrando no papel. Força magnética entrando no papel. Ok. Existem outras situações. Vamos para os outros casos. Deixa eu fazer mais um desenho aqui. Vou fazer mais um desenho. Imagine agora que eu tenho essa mesma partícula positiva, velocidade tal, não importa. E imagine que o meu campo magnético está saindo do papel. Eu quero saber onde é que está a minha força. Não tem problema. Campo magnético não são os 4 dedos? A ponta dos 4 dedos. Pronto. Tá aqui, ó, para cima, não é isso? Você está dando para visualizar no vídeo. Velocidade, polegar. É uma carga positiva, então eu vou empurrar com a palma da mão. Olha aqui, empurrando no meu sentido, tá vendo? Então significa que a minha força está aqui, ó. Se eu tenho a carga negativa, mesma situação. Campo magnético, velocidade, ó, saindo do papel, campo, velocidade é o polegar, é negativo, então eu vou empurrar com a parte de trás, ó, empurrou, minha força está nesse sentido, ok? Tudo bem. A gente só viu o caso para quando elas estão perpendiculares, tá legal? Então vamos ver outro caso. Quando o vetor velocidade e o vetor campo magnético não estão perpendiculares, o que a gente vai fazer? Como é que vai ser a nossa fórmula? A força vai ser igual à mesma carga, velocidade, campo magnético, vezes o seno do θ. Legal? Qual é o valor do θ? Quer dizer, onde é que está o θ? O θ é esse cara aqui, ó. Aqui é o vetor velocidade. Aqui é o vetor campo magnético. Ok? Esse é meu ângulo θ. O que significa eu estar multiplicando esse cara por θ? É como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Força vai ser igual a Q vezes B vezes V seno de θ. V seno de θ é como se fosse esse carinha bem aqui, ó. Eu vou chamar ele de velinha. Como se fosse esse carinha bem aqui, ó. O campo magnético está aqui. E o meu velinha é esse cara, ok? Ele é a decomposição no eixo perpendicular ao eixo do campo magnético da minha velocidade. Legal? Então eu retorno para a minha situação original, que é de um campo magnético perpendicular ao vetor velocidade.
Quando eu tenho essa situação, ó, o meu campo magnético são meus 4 dedos, ó, tá vendo? E a minha velocidade é o meu polegar, ok? Eu empurro, minha carga é positiva ou negativa? Não diz. Vamos fazer de conta que é positivo, ok? 4 dedos é o campo magnético, velocidade é o polegar. Como é positivo, eu empurro. Então a minha força está entrando, ó. Entrando no papel. Tudo bem? E a fórmula é essa. Professor, e o que aconteceu? A minha componente da velocidade no eixo do campo magnético permaneceu a mesma, só que ela não altera na força magnética, ok? A força magnética só é alterada por uma velocidade perpendicular ao campo magnético. Por isso, se você tem isso aqui, ó, uma partícula positiva andando com essa velocidade e o campo magnético está nesse sentido. Qual é a força magnética? É igual a zero. Não tem força magnética, tá bom? Se você tem uma carga positiva nessa velocidade, o campo magnético é nesse sentido. O campo magnético pode ser infinito, não importa. A força magnética é igual a zero. Tá legal? Professor, qual é o movimento que essa partícula vai descrever? Ela vai girar? Ela vai seguir reto? O que é que vai acontecer? Vou fazer o exemplo, que é o exemplo mais fácil da gente visualizar. Vou começar primeiro pelo B e V perpendicular. Tá bom? O que eu tenho? Eu vou dizer que eu tenho um campo magnético saindo do papel. Ok? E que eu tenho uma partícula positiva nessa velocidade. Oh, perdão. Isso, o vetor velocidade é esse. E aí? Onde é que está a minha força? Olha, o campo magnético saindo do papel, velocidade é o polegar, positivo, empurra para cá. Então pronto, minha força está aqui. O que vai acontecer é que essa força bem aqui, a força magnética, vai ser nada mais, nada menos do que a força centrípeta. E se é força centrípeta, é o que? É um movimento circular. Então o que vai acontecer é que essa partícula vai começar, ó, a rodar. A partícula vai simplesmente ficar rodando. Um movimento de rotação. Rapaz, qual é o raio desse movimento, professor? Bom, o raio desse movimento a gente descobre por aqui, ó. Força magnética a gente sabe que é igual a Q, V, B, não é isso? É perpendicular, então não tem seno, porque o seno de 90 é 1. Força centrípeta eu sei que é mv2 ao quadrado dividido por R. Quando eu simplifico isso aqui, eu vou achar essa fórmula, ó. O raio é igual a mv QB. Essa fórmula aqui, se vocês quiserem, vocês podem decorar. Eu não decoro, eu prefiro provar toda vez. Porque eu sei que se eu for fazer a prova do ITA no final do ano, eu não vou me lembrar dessa fórmula. Eu sei que daqui para lá ainda vou estudar ótica, eu vou estudar mecânica, eu vou estudar física, enfim. Vou estudar um monte de coisa e isso aqui vai ficar de lado, tá bom? Por isso que eu prefiro provar. Ok. Professor, mas eu quero saber, sabe o quê? Qual é o período desse movimento? Para descobrir o período do movimento, sabe o que a gente usa? A minha pulsação é igual a 2π dividido pelo período. Só que eu sei também que, a partir daqui, meu período é igual a 2π dividido pela pulsação. Só que o que acontece? Eu sei que a minha velocidade linear é igual a pulsação vezes o raio. Substituindo isso aqui, o que eu vou ter? Substituindo aqui primeiro, ó, que a pulsação é igual a velocidade linear dividido pelo raio, né? Substituindo aqui agora, meu período vai ser igual a 2πr dividido por V. Substituindo o valor do R aqui, ó, eu vou ter que o meu período, vou ter que apertar também, né? Vai ser igual a 2πm QB. Estão vendo que o período não depende do raio, né?
Ok, então eu descobri qual é o movimento de uma partícula que sofre influência de uma força magnética, não é isso? Só que nesse caso, o campo magnético é perpendicular à velocidade. Só que o desenho que o senhor fez aqui foi o plano que engloba a velocidade e a força. Só que eu quero saber como é que fica esse desenho se eu fizer o plano, se eu quiser observar pelo plano que engloba o campo magnético e a velocidade. O que é que vai acontecer? Primeira coisa, vamos definir onde é que está a força magnética aqui. Mão direita, o campo, velocidade é positivo para cima, né? Então a força magnética está para cima. Saindo do papel, ó. A força magnética. Significa o quê? Significa que a força centrípeta está saindo do papel. A força centrípeta sempre aponta para o centro. Então o centro está fora do papel. Como se o centro estivesse bem aqui na ponta da minha caneta. Então, ó, a minha trajetória é essa, ó. De ficar rodando fora. A minha trajetória é rodando fora do papel, ó. Entendeu? Mas a forma de calcular vale do mesmo jeito. Raio é igual a mv/qb. Período é igual a 2πm QB. Tudo a mesma coisa. Ok? Não vai alterar em nada. Professor, mas ainda agora o senhor falou que isso aqui só vale quando o B e o V forem perpendiculares, os vetores. Quero saber quando eles não forem, o que é que vai acontecer. Bom, vamos ver o que vai acontecer quando eles não forem. Quando eles não forem, vai acontecer isso aqui, ó. Mas, eu vou dizer que o meu B está aqui. E vou dizer que o meu V, ele tem uma componente nesse sentido, que foi o que a gente definiu agora, o V', né? Que eu vou chamar de V de X, tá bom? E tem também um V de Y aqui, ó. Legal? Qual é então a minha velocidade? Minha velocidade é essa bem aqui, ó, V. Ficou tudo apertado, mas dá para entender. V é a minha velocidade, B é o meu campo magnético, V de X é a minha componente do V em X, V de Y é a minha componente do V em Y. Tá certo? V de X eu não tenho nem dúvida, V de X é V seno de θ. Quem é o ângulo θ? É esse ângulo aqui, ó. Θ é o ângulo entre o B, o campo magnético e a velocidade. Tá certo? V de Y eu não tenho nem dúvida. É o V vezes o cosseno de θ. Então vamos lá. Não vai mudar nada. Vai acontecer que o raio vai ser mv seno de θ dividido por QB. T vai ser igual a 2πm QB. Tá bom? Só que qual é o problema, professor? Qual é o problema? Ó, se eu fingir que não tem VY, o movimento é o mesmo, né? O movimento qual é? Força magnética também é para fora. Por quê? B, V, empurra. Força magnética está saindo, ó. Se a força magnética está saindo, ela está apontando para o centro. Então o centro é aqui, a tampinha. Então, ó, o movimento é esse, de rotação. Não é isso? E o seu período do movimento, seu raio do movimento. Só que eu estou me esquecendo que tem também esse V de Yzinho. Esse V de Y importa na minha força magnética? Não importa. Mas ele está atuando no movimento. Então o que é que vai acontecer? Olha aqui, ó. Esse cara vai ficar rodando. Só que à medida que ele roda, o meu V continua me puxando para frente. Então, ó, esse é um movimento helicoidal. Eu rodo e ando para frente, ó. Estão vendo? Rodando e andando para frente. Tá certo? É um movimento helicoidal. Se eu desenhar esse movimento aqui no papel, é como se fosse isso aqui, ó. Desenhar aqui no meio para terminar de bagunçar. Tá certo? Eu tô andando, ó, rodando. E aí, o que é o período? Bom, o período é o tempo que esse cara demora para fazer uma volta toda. Do mesmo jeito,
Quando não tinha esse V de Y, o que que era o período? Era o tempo que esse cara demorou para fazer um giro inteiro, ó. Girou tudinho. E o período agora é o quê? Ó, a mesma coisa. Ele roda, só que vai andando para frente, né? Até chegar no mesmo ponto. Isso aqui é o período. Só que o que que acontece? Quando eu completo um período, eu dou um passo. O que é esse passo? Essa distância aqui, ó. Passo. O que é o passo? É a distância que eu andei no sentido do campo magnético. Muito fácil. Rapaz, se é distância, eu sei que distância é igual a V vezes T. Distância vai ser igual. Qual é a minha velocidade nesse sentido? V de Y. V de Y, qual é o meu tempo? De novo, ó. Rodei, ó. Rodei tudo, até chegar aqui. Ó, rodei até chegar aqui. Ok? Então, vezes o meu período, cara. Eu tenho um período bem aqui. D vai ser igual V de Y. Cadê V de Y? Que eu não tô vendo. Tá aqui. V cosseno de θ. Vezes 2πm QB. Isso aqui é o D. Como é que eu chamo esse D? Eu chamo de P, que é o passo. Professor, não estou conseguindo visualizar isso aí não. Bom, então abre o teu livro. Dá uma olhadinha no desenho que tem lá. Tem isso aqui lá. O desenho bem feitinho. Muito mais fácil de visualizar. E assiste a videoaula de novo. Quando eu comecei a explicar passo. Que aí vai dar para tu visualizar melhor. Primeira vez a gente tá meio perdido assim, mas melhora. Não é coisa de um bicho de 7 cabeças não. Bom, vou deixar o link novamente do Tópicos. Vou deixar o link do Sarajevo. Vou deixar o link do Resnick Halliday. E acho que é isso. Tá bom? Se vocês tiverem dúvida, qualquer questão, podem me mandar que eu resolvo. Valeu, obrigado.